Meus amados irmãos, dando continuidade assim, sobre o plano do Deus missionário, do coração de Deus, do caráter de Deus missionário, a ponto de mandar seu filho, ele não precisava fazer isso, mas ele mandou seu filho Jesus Cristo para salvar o pecador, vir buscar e salvar o pecador. E esse é o grande exemplo que Deus deu para todos nós, para a sua igreja, sabe? A gente não pode ficar acomodado, porque Deus não ficou acomodado. Ele tomou a iniciativa, ele foi em busca. É o grande plano do amor e do perdão de Deus, porque o grande sentido do perdão não é o ofensor ir em busca do ofendido, mas o maior caráter e a maior realeza e maravilha do perdão de Deus é que ele que é o ofendido, porque o homem pecou contra ele, ele vem em busca do homem pecador e ofereceu ao homem o perdão. Isso que é realmente maravilhoso. E é nesse sentido que a gente vai entender melhor o sentido da missão. Então a gente está falando sobre missão por causa do mês de agosto, mês missionário, e a gente deve ser despertado para esse fato. E o que vem a ser realmente ser missionário, o que vem a ser missão. Entendo que missão é, sobretudo, a obediência à vontade e à palavra de Deus. Deus quer que seu povo seja um povo missionário. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você não tem que pensar, eu vou pregar o evangelho para os eleitos, eu vou pregar o evangelho para tal classe. É a toda criatura, não há discriminação com ninguém nesse ponto. A mensagem tem de ser pregada a toda criatura no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aliás, Lausanne, um congresso do povo cristão, refletindo sobre a situação do mundo e o plano de conquistar o mundo inteiro, entendeu que a missão é holística, ou seja, é integral. Ou seja, a igreja precisa apresentar o evangelho completo, o evangelho inteiro, não apenas facetas do evangelho, mas o evangelho integral para o homem integral. Não apenas para salvar a alma do homem, mas para salvar o homem completo. Então, a mensagem do evangelho e missão é integral para o homem integral e para o mundo inteiro e pela igreja inteira também. Não é apenas os pastores, os chamados missionários profissionais, aqueles que são remunerados, que têm a obrigação, mas todo crente tem a obrigação de seguir um modelo de Deus e ficar incomodado e tomar a iniciativa de buscar os perdidos. Então, missão significa obedecer a Deus, não é? E obedecer a Deus, saber que o seu trabalho não é infrutífero, nem muito menos inglório. Tá? Quando você obedece a Deus, o seu trabalho vai ser um trabalho que vai ser recompensado e abençoado por Deus. Esse trabalho não é inglório, aliás, não é? Então, todos devem ter essa compreensão de que o plano de Deus é usar a igreja, é usar o homem, é nos usar. Você diz assim, mas Deus não poderia fazer isso sozinho? Claro, querido, o que Deus não pode fazer? Em que ele precisa do homem, mas ele dá a nós, a igreja, o privilégio de sermos cooperadores na obra de Deus. Porque de Deus somos cooperadores, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, não é? Então, não é que Deus precisa da gente, mas ele nos dá o privilégio e a bênção de sermos cooperadores e nos desafia a pregar o evangelho, e não somente desafia, mas ele também nos capacita, e ele também prepara o campo, ele também prepara o ambiente, tá? Porque o mundo todo é o campo missionário, não é apenas o Brasil, nem apenas a nossa cidade, é o mundo inteiro. Bom, é bom esclarecer isso porque na mente do povo de Israel, historicamente falando, e agora reportando ao Antigo Testamento, essas ideias não estavam muito claras, não é? Que muita gente entende, e os israelitas de um modo geral também entenderam, que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é a história do favorecimento de Deus por um povo para salvar aquele povo.
o povo de Israel. Bom, é verdade, mas nem todo israelita é verdadeiro israelita, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Mas todos que se convertem, eles são verdadeiros israelitas e verdadeiros filhos de Abraão. Não são filhos de Abraão apenas na carne, são os filhos verdadeiros de Abraão, os filhos de Abraão que são na carne ou que não são na carne, mas são no Espírito. Isso é bem explicado na carta de Paulo aos Romanos. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Entendeu? Então, essa compreensão a gente precisa ter, que não é um favoritismo de Deus para com o povo judeu, para com o povo privilegiado. São privilegiados, sim, foram privilegiados, sim, como é privilegiado a igreja toda também. Mas essa igreja tem um sentido. Salvos para quê? Salvos de quê? Primeiramente pense, salvos da perdição, salvos da condenação. Entendeu? Não tem merecimento nenhum no homem, mas Deus nos salvou com um propósito, de nos tornar próximo ou parecido à estatura do seu Filho Jesus Cristo, que é o Deus que se tornou homem, entendeu? A gente tem de ficar parecido. Então, como é que Jesus fazia? É o que nós devemos fazer também. O que a igreja deve fazer é exatamente o que Jesus fazia, indo por toda parte pregando o evangelho, ensinando, curando, entendeu? E libertando os homens. Era o trabalho incansável de Jesus. Então, a igreja não tem que fazer missões apenas no mês de agosto, mas a vida toda. A gente está apenas concentrando as ideias e concentrando os propósitos no mês de agosto, com o fim de arregimentar mais esforços e contribuições para a obra missionária. Mas não é só em agosto que a igreja deve ser missionária. E o crente tem de ser missionário a vida toda. Bom, então, nós somos salvos da perdição para quê? Para proclamar, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz o apóstolo Pedro na sua carta, está entendendo? Então nós somos salvos para proclamar. E proclamar a todos os povos. No Antigo Testamento isso era verdade? Sim, também. Você vai encontrar no livro do profeta Isaías a clara mensagem de que Deus chamou o povo de Israel para ser luz dentre as nações, luz entre as nações. A gente vai compreender um pouquinho isso melhor quando a gente vê o livro de Jonas, que vai lá atrás de um povo de Nínive, não é? E é um povo pagão, mas Deus resolveu salvar-os, pelo menos naquela época. Deus tinha os seus eleitos lá em Nínive e mandou Jonas realizar. Porque esse é um aspecto também interessante. Os eleitos, eles são de alguma forma e serão de alguma forma alcançados pela pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não vou, um outro vai, mas Deus vai providenciar para que os eleitos escutem e escutando, entendam e entendendo, aceitem, recebam e sejam salvos. Tudo sem merecimento nenhum, mas por causa do plano redentor de Deus, que é perfeito, que não deixa de ser cumprido. Ele leva a bom termo tudo que ele planeja fazer, é para a sua glória e vai fazer muito bem feito. Agora, se eu me eximir, se eu não for, se eu não fizer, Deus levantará outras pedras, vão clamar, e eu vou ser responsabilizado por isso, mas a obra não deixará de ser feita na sua época. Em cada época, Deus tem um número de pessoas para ser salvo. Na cidade, nas ruas, nos bairros, no mundo inteiro, nos outros países, não importa. Essa gente toda é o alvo missionário. Deus tem esse plano e esse plano precisa ser cumprido pela igreja. Portanto, meu querido irmão e minha irmã, não pense que você está eximido. Ore, contribua e faça a obra. E contribua para que aqueles que façam da melhor forma possível, com mais eficiência, tendo a participação sua e a participação da igreja nessa obra missionária. É assim o plano. Com essas palavras eu faço uma introdução
do projeto de Deus e da obra missionária. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.